Fala galera, vamos com mais 5 análises para amanhã, dia 27 de dezembro, quarta-feira. A gente fez 5 análises, daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo dos comentários da rodada de hoje. O índice de acerto foi bem legal também. Vamos começar. Newcastle contra o Manchester City. O Newcastle em décimo, tem 3 vitórias em casa, perdeu 5 vezes, aproveitou só 37% dos pontos que disputou. Marcou 9 gols, um gol de média marcado, com mais de um gol de média sofrido, quase um gol e meio sofrido em casa. Contra o Manchester City, impecável, invicto fora de casa, 100% de aproveitamento, com uma média de mais de 2 gols e meio marcado, menos de um gol sofrido em casa, fora de casa por jogo, o Manchester City. O Newcastle tem feito seus gols, quase 50% dos gols no começo do jogo. Já o Manchester City guarda os seus gols para os últimos 15 minutos do jogo. Não se assuste se até o final do jogo o Manchester City não tiver resolvido a parada. Para esse jogo, um jogo acima de 2,5 ou então um handicap fora. O menos 1,5 quer dizer que o Manchester City tem que vencer pelo menos 2 gols de diferença. Pagando 1,39 foi o jeito que eu achei, foi o jeito que eu consegui achar valor para esse jogo. Tá pagando pouco a vitória do Manchester City fora. Eu vou cravar um 3-1 fora pro Manchester City nesse jogo. No segundo jogo da rodada é pela Copa da Turquia. Eu não sou fã de jogo de Copa, mas tem poucos jogos amanhã. Vamos incluir esse aí porque é meio uma barbada. O Fenerbahçe é o terceiro da Série A contra o Istanbulspor, que é o 10º da Série B. O Fenerbahçe tem uma média de 2 gols marcados por jogo na Série A. O Istanbulspor tem uma média de 1 gol marcado e um sofrido na Série B. Por isso é inevitável a vitória do Fenerbahçe em casa ou um jogo acima de 2,5. Eu acho que vai ser uma sacolada. Eu vou colocar 3-1 para o Fenerbahçe nesse jogo da Copa da Turquia. Não tem muitos dados, né? Até não dá nem para comparar as equipes, um na Série A, outro na Série B, não tem nem muita comparação. O terceiro jogo pela Primeira Liga de Marrocos, o Ismaili contra o Al-Raja. O Ismaili é o primeiro colocado, o Al-Raja é o último colocado do campeonato. Em casa tem um aproveitamento não muito legal o Ismaili, são só 2 vitórias e 4 empates, aproveitou menos de 50% dos pontos. Fez 6 gols, sofreu 6 gols. Mas fora de casa, olha o aproveitamento do Ismaili, são 8 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, joga muito bem fora. Quer dizer o quê? Quer dizer que só joga bem fora? Não, quer dizer que é uma boa equipe, mano. Jogando em casa contra o Lanterna, que só tem uma vitória e 6 derrotas fora de casa, aproveitou pouco por cento dos pontos que disputou fora. Olha a quantidade de gols que fez fora de casa o time do Al-Raja. 0,43, 3 gols marcados em 7 jogos, sofreu 2 gols de média e em casa, o Al-Raja é pior do que em casa, ele tem 0 vitórias, pior não é, mas não ganhou de ninguém em casa, tem 5 empates e perdeu 3 vezes. Não sei se dá pra ver aqui, eu tô na frente. Nos últimos confrontos entre eles, nesse formato, o Ismaili jogando em casa, os últimos jogos foi um 2-0 e um 3-0. Há 4 jogos que o Ismaili não perde do Al-Raja. Casa está pagando 1,25. Com essa cotação, geralmente o Ismaili tem ganho 86% das partidas, ou então um jogo acima de 1,5. Mais 2,5 eu tô com medo, não sei se o Ismaili faz tantos gols. É um ataque que não é muito promissor em casa. O Al-Raja também não é de fazer gol. Eu acho que um 2-0 para esse jogo tá de bom tamanho. Ou então o Ismaili ganhando. O quarto jogo das nossas análises é pela Primeira Liga do Egito, o EMP contra o Al Nassr Cairo. O EMP é o quarto colocado, em casa aproveitou bem os pontos, são 4 vitórias e 3 empates, 62% dos pontos aproveitados. Faz mais de um gol de média por jogo, em casa sofre menos de um gol de média. Contra o Al Nassr, que é o 17º, só tem 2 vitórias fora, empatou 4 vezes, perdeu 2 vezes, aproveitou 40% dos pontos. Tem uma média de mais de um gol marcado fora de casa, uma média de um gol sofrido todo jogo fora de casa, frente a frente. O EMP não perde a 3 jogos pro Al Nassr, 3 jogos que não sofre gol, porém esses 3 jogos são muito antigos. O mais recente é em maio de 16, foi 3-0 pro EMP. Em 2015 foi 0-0 e em 2014 foi 6-0, mas não nesse formato. O EMP estava jogando fora de casa. Não sei se dá para ter muita referência, quase um ano e meio depois, né? Mas eu vou apostar na vitória do EMP em casa, tá pagando 1,72. Ele tem vencido 60% dos jogos com essa cotação. Ou então em casa empate na segurança, pagando 1,20. Eu vou cravar um 2-0 pro EMP jogando em casa. E o último jogo das análises de amanhã, quarta-feira, é pela segunda Liga da Escócia, o Aberdeen contra o Partick. O Aberdeen é o segundo colocado, atrás do Celtic, só que está voando. O Partick é o penúltimo. O Aberdeen em casa tem 5 vitórias, um empate, perdeu 3 vezes, 60% dos pontos aproveitados em casa, marcou 15 gols, mais de um gol e meio de média, mas também sofre mais de um gol de média em casa. Contra um Partick, que é o penúltimo colocado, não ganhou de ninguém fora de casa, empatou 3 vezes, são 7 derrotas, aproveitou só 10% dos pontos, dos 30 pontos que disputou, fez só 3. Uma média de menos de meio gol marcado,
com 22 gols sofridos, mais de 2 gols sofridos por jogo. Nos últimos confrontos entre eles, frente a frente, mais dois gols, mais em 5 dos últimos 7 jogos, mais 2 gols e meio, mas isso contando o Partick jogando em casa também. Nesse formato, o Aberdeen jogando em casa contra o Partick fora, os jogos são de poucos gols, 1-0, 2-0, 2-1, 0-0, 0-0. Inevitável sugerir a vitória do Aberdeen em casa pagando 1,37 ou então um jogo acima de 1,5. Eu fui muito generoso com esse 3-1 aqui. Eu acho que vai ser um jogo de menos gols. Historicamente, eles fazem poucos gols. Eu só vou me valer do bom momento que o Aberdeen vive na competição para apostar nele ganhando em casa. Beleza, galera? Se curtiu os comentários, se curtiu, deixe seus comentários aí. Crítica, sugestão, reclamação. Tem vídeo todo dia. Se inscreve no canal para ficar por dentro, para aumentar suas chances. É isso aí. Boa sorte. Um abraço para nós.